E como existiam, a lei gaúcha existia, e 16 estados brasileiros tinham feito sua lei estadual, mais ou menos parecida, alguns melhoradas da lei gaúcha, tudo isso existia como lei. Então nós fomos chamados a Brasília para conversar. E a primeira coisa que nós fizemos quando chegamos em Brasília é bem prático. Vocês vão sentar aqui e vamos fazer a lei. Eu disse, não. A Federação de Engenheiros Agrônomos do Brasil não senta nessa mesa se não estiver aqui na nossa frente o representante da indústria de agrotóxicos. Aí um milico desses milicos dizia que era major aviador, não tinha farda, né? Dizia assim, mas você quer essa máfia aqui? Eu digo, foi dito assim, bem claro, e tem testemunha. Não tenho medo deles aqui na mesa, mas dentro do seu gabinete eu tenho medo deles. Por quê? Porque lá pode, aqui não pode. E a lei foi dita, foi ditada, e sempre dizia, você está de acordo ou contra? E o cara da indústria punha a mão aqui, porque estava de gravata, punha a mão aqui para poder respirar. Mas eles vão me matar, pede aumento. E continuava. Fizemos a lei e foi aprovada. Agora se muda. E se muda para quê? E a coisa mais interessante, que a gente tem que estudar a psicologia dos alemães, né? A palavra que muda na lei do Rio Grande do Sul, estadual, é a palavra agrotóxico. A palavra que muda na lei federal de Brasília é a palavra agrotóxico. E usa uma palavra que não existe no Brasil. Se usa uma palavra chamada pesticida. Pesticide, um anglicismo. E a gente ri diz, demos tempo ao tempo. Não temos agora muita necessidade, não vai mudar muito, mas a briga vai pesar. Depois da eleição, alguém vai pagar essa mula que foi roubada. Roubaram a mula, então vai ter que pagar a mula roubada. Vocês conhecem essa expressão brasileira, né? E é isso que nós vamos cobrar. Por isso que é importante se fazer, por isso que eu resolvi ser prolixo aqui para explicar isso. Mas quem tem que saber isso? A dona de casa. Na rádio, como disse o Costela, a rádio todos têm que saber isso, mas no momento certo. Antes, eu vi uma reportagem anteontem, eu estava e a reportagem dizia assim, um agrotóxico provocou isso, está querendo ser proibido, não tinha o nome do agrotóxico, não tinha o princípio ativo, não disse onde foi acontecer, estava na Folha de São Paulo, no UOL Universo Online. E eu ri assim, disse assim, é assim? Por quê? Não pode mais ter o nome. Então você não sabe o que é. Nós regredimos em agrotóxico antes de 1975. Então nós vamos recuperar esse tempo. Certo, Mudowski? Então, isso para nós é fundamental para se entender. Costela de Marau. Quando se fala em melhorar a qualidade de vida, quando se utilizou no passado, nós fazíamos defensivo agrícolas. Você deve estar lembrado, tem cabelinho branco. O agricultor tem que colher as lagartas mortas no meio da soja, no meio do milho, guardar na geladeira, no freezer, quem tem freezer, quem não tem, manda para o vizinho, e aquilo se macerava, se punha no pulverizador, e com lagarta doente, infectada por fungos e bactérias e vírus, se matava todo. O índice de uso de veneno caiu no Rio Grande do Sul entre 1974 e 1980, de 16 aplicações para uma. 9:0,5 é a estatística. Eu multiplico da... Por quê? O que era isso? Economia de veneno, não usar veneno. Isso era ambiente mais puro, mais sagrado. Isso era qualidade de vida. Mas acontece que eles têm um mecanismo gigantesco chamado propaganda. E começaram a minar E quem minava
eram grandes funcionários, professores universitários e cientistas de órgãos oficiais de Estado e de governo. E você dizia, mas por que está fazendo isso? É porque tinha uma vantagem que não era meritória, mas uma vantagem econômica. E aí você tem uma derrota, não pela falta de argumento, mas uma derrota por você lidiar, brigar com quem não tem honestidade. Então, é fundamental que a gente retome os valores, porque os valores são muito importantes. Sobre creche noturna. Há uma necessidade de concentrar ganho de capital, ganhar, e uma fúria de não respeitar valores. E você vê que isso é desespero muito grande. Isso está acontecendo na nossa agricultura, na nossa indústria, em função das autoridades que permitem isso. Esse é o pacto e o acordo. E o que acontece? Quem paga? Um bebê que no olhar do pai e da mãe, da presença, do respirar do pai e da mãe, tem muito mais segurança como cidadão, quando cresce, quando vai trabalhar, quando velho, do que um que não tem. Então se cria pessoas em estratos diferentes, para fazer isso. Isso é desumano. Isso é destruição de valores. E nós precisamos nos fixar. Entende? Imagina uma mãe trabalhando à noite e seu filho já não vê ela de noite. Qual é a segurança que tem? Eu faria ciência. É simples. Se vocês querem ler isso, procure fazer um estudo sobre crianças que urinam na cama e vocês vão encontrar as razões por que aquela criança urina faz xixi na cama de noite. Os psiquiatras têm isso, os psicólogos têm isso. Então nós precisamos começar a valorizar as condições em que nosso filho é tratado em função do nosso trabalho. Não é uma contaminação operacional, mas é uma educação truncada em função de uma expoliação, de um desrespeito. E aí sim, nós temos que entrar com questão de gênero pesada, para impedir esse tipo de desumanidade. Imagina qual é, vou ser bem duro, qual é o rendimento de uma mãe que está trabalhando ali num trabalho que é pesado, quando pensa no seu filho que está desabrigado, desorientado ou abandonado. Vou usar a expressão dura, hein? Abandonado. Tem um rendimento, vou ser bem taylorista agora, Taylor. Você é taylorista. Tem um rendimento, que deveria ter num trabalho? Não tem. Mas por quê? Porque por ignorância do patrão, por ignorância do chefe, por ausência de um valor que deveria ser o valor de todos dentro de uma sociedade. Correto? A doutora Miyuki Takahashi, da Universidade de Guadalajara, me disse com todas as letras: Miyuki Takahashi é mexicana de origem japonesa, doutora em nutrição. O leite de vaca é tóxico para bebês. Eu disse, mas qual é a razão? Tem enzimas que são contrárias ao lactante. Eu disse, isso é gravíssimo. Então, nós temos que entender isso. O frango que cresce demasiado. Tudo na vida é energia. Eu, para poder trabalhar, tenho que comer não 1 litro de gasolina. Eu não sou um motor. Eu como 1 quilo de feijão, de preferência, sem veneno, sem porcaria. E aí eu como feijão, tenho calor, tenho energia para trabalhar, para fazer as coisas que faço. Não existe essa situação de fazer um milagre, de fazer um franguinho com a mesma energia alimentar em 60, em 28 dias. Alguém disse aqui que gosta de comer um franguinho, o pai de alguém que gosta de comer um franguinho. Eu rio muito, porque eu digo assim, o franguinho caipira leva 10 meses para pegar tamanho, pegar osso e chegar na panela. Só que se você calcula a energia dele, é menos
é menos gasto de energia, é mais barata de 16 a 32 vezes aquele que come a cada minuto em 42 dias há 20 anos, em 35 dias há 15 anos, e agora vai comer muito mais, desperdiçar para fazer 2 quilos de carne em 28 dias. Então nós temos que entender isso e dizer qual é a qualidade da proteína de um franguinho de 28 dias, porque eu sei a qualidade da minha galinhazinha caipira, que tem gosto, que eu cozinho aqui e a vizinha lá vem correndo dizer: ô vizinha, a senhora, eu até queria falar com a senhora, e só quer sentir o cheirinho daquela galinha, daquele frango. Essa realidade é a realidade nossa. Nós temos uma cultura, eu digo sempre no Nordeste, eu gosto muito do Nordeste. Se eu falo com uma vovó de um dos estados nordestinos e chego para ela assim, peço sua bênção, beijo sua mão e digo assim: vovó, quantos pratos a senhora faz com a mesma raiz de aipim, macaxeira ou mandioca? Os 3 nomes. Ela diz assim: 150 pratos. Com uma raiz que é uma coisa muito bela, mas você já imaginou? Você souber o que é um pudim de aipim ou de macaxeira? O que é um cozido, uma buchada de bode com aipim? E é uma raiz. É que na alimentação existe um elemento fundamental chamado cultura. E a cultura sobrepõe a todo e qualquer necessidade. Primeiro, a cultura. E isso nós não podemos perder com essa vovó. Mas ela está em extinção, não está? A Leni nos pergunta qual é a minha alimentação. Eu vim de Poço Fundo, num sítiozinho dando curso, e ali toda a comida era de qualidade, plantada com todo carinho. Então, eu comia ali, tomava minha sopinha, comia. Hoje eu estou em São Paulo, cidade, comendo num restaurante. E eu só penso numa coisa. Eu chego em casa. Dentro de alguns dias vou chegar em casa. Vou comer do assentamento de reforma agrária que leva os alimentos lá. Eu conheço todos eles há mais de 30 anos. Não tem nada tóxico. O probleminha que eu tenho durante 2 dias, 3, para mim não é problema. Eu sei que tenho que me cuidar. E sei me cuidar. Então, vou comer normal. Não vou impactar nada. Por quê? Porque eu sei que tenho um farol de referência que me guia, que é a família sentada que me manda todas as hortaliças e eu pago eles. Durante toda a pandemia, quem é do Sul sabe, foram mais de 1.000 toneladas de alimentos distribuídos gratuitamente. Vocês sabem disso. Eu participei disso, lá no Grêmio Pérez. Era abóbora que... Olha, era abóbora, era mandioca, era arroz e feijão e aquilo ali. E você dizia assim, isso é exemplo. E muita gente de favelas, gente pobre, recebia aquilo ali e dizia assim, mas olha só, estou recebendo uma abóbora de 8 quilos. Eu dizia assim, vai, porque nós precisamos. Vai chegar o inverno e nós vamos precisar ter calor para aguentar isso. Eu acho que Raimundo perguntou sobre os controles biológicos e eu disse que era o Costela, mas foi o Raimundo. Me perdoa, Raimundo. Eu acho que eu respondi todas elas. Eu fico muito contente com essas perguntas e dizer a vocês, não tenho ansiedade, não tenho medo. Vai passar, vai mudar. Os agricultores sabem o que fazem.